Então, tá bom. Então, vamos devagarinho e a gente vai juntos, né, caminhando nesse tema. Então, olha, esse tema de hoje nosso, ele, à primeira vista, é um tema... Deixa eu só ligar um ventinho para a gente aqui. Ele, à primeira vista, é um tema que nós, que somos espíritas, que já estamos na casa espírita há um bom tempo e tal, é um tema para nós simples, porque é um tema que falar de reencarnação para nós não é novidade, é algo que para nós é tão claro. Então, o que a gente pode recolher desse tema, para nós que já temos a clareza que somos reencarnantes e tal, o que podemos aproveitar desse capítulo, então? Porque é muito interessante que o Kardec vai reunir nesse capítulo 4 do Evangelho vários argumentos para poder provar que nos evangelhos a reencarnação é algo que fazia parte, inclusive foram retiradas as partes mais óbvias até, né? Então, Kardec vem recolhendo e ele vai reunir vários textos para poder falar sobre os limites da reencarnação, a justiça da reencarnação, a necessidade da reencarnação. E ele resume aqui no item 23, se a gente pensar seriamente sobre o que acontece com a gente depois que a gente morre, tem 4 hipóteses. A primeira é que não acontece nada, a gente morre e não acontece nada. Acaba tudo. Isso seria o ponto de vista, por exemplo, das doutrinas materialistas, né? Que olham para a nossa reencarnação, olham para a nossa vida biológica e a vida toda se encerra na vida biológica. Então, isso é o posicionamento de um materialista. Olha só que coisa interessante que eu acho quando a gente começa a pensar nisso, né? Nós podemos ser espíritas com esse ponto de vista reencarnacionista e, às vezes, quando a gente está passando uma dificuldade emocional ou de ordem espiritual, uma prova duríssima, é possível que a gente tenha uma postura materialista. Se a gente deixa o desespero tomar conta da gente e a gente perde a conexão com a fé no futuro, a gente pode se comportar exatamente como os materialistas, não é? Entendendo tudo que está acontecendo agora como sendo um todo. Porque a visão materialista é assim, né? Se a vida se encerra aqui, começa aqui e acaba aqui, tudo que a gente está vivendo não eleva nem leva a gente para nada para além daqui. Nada é transcendente. Tudo se esgota nessa vida que a gente tem. Então, o materialista, ele é cético também, tem um coração endurecido também. Porque a gente entender que tudo que a gente passa não leva a lugar nenhum, o sofrimento perde o sentido. Então, facilmente a gente pode chegar a um desespero. Então, Kardec coloca isso como a primeira hipótese. Se você acha que você morre e acabou tudo, essa é a única vida, essa é uma hipótese, essa é uma possibilidade. Então, seria a primeira perspectiva, que é a perspectiva materialista. A segunda perspectiva, eu estou no item 23, tá? Desse capítulo do Evangelho. Seria a gente morre, o corpo, né, se deteriora e a alma volta para o todo. Então, é como se a gente se diluísse, todos os espíritos se diluíssem numa coisa só, como se fosse uma grande energia, vamos dizer assim, e a gente morre e volta para o todo, perde a individualidade. Esse ponto de vista, ele vai dizer que seria os panteístas, né? A terceira possibilidade, que foram os católicos que apresentaram para a gente mais claramente, é que a gente morre, a vida continua, só que assim, ou a gente vai para o céu ou para o inferno, de acordo com a maneira como a gente levou a vida. E nós vamos encontrar nossos entes queridos, se a gente se comportou mal, os entes queridos também, vamos encontrar todo mundo no inferno. Se a gente se comportou bem, e os entes queridos também, nós vamos nos encontrar todos no céu. Por isso que tem a perspectiva da salvação nesse sentido. O desespero de salvar os nossos entes queridos enquanto estamos aqui na Terra, de querer converter nossos entes queridos para que todos possam ir conosco para o céu, né? Ter um destino
positivo e que estejam todos juntos. Então, há determinadas religiões que têm uma ansiedade muito grande da conversão dos outros para que todos possam ir para os mesmos lugares, porque se eles não forem convertidos, não vão para as regiões boas, né, do mundo espiritual. Então, essa seria uma perspectiva. Alguns evangélicos pensam assim, a Igreja Católica pensa assim, então tem uma visão de que tem um determinismo depois que a gente morre, né? Como se não tivesse a chance de poder transformar esse destino. São destinos já traçados pela maneira como se leva a vida, né? E tem uma quarta posição, que seria a posição que o Espiritismo está trazendo para a gente, é que quando a gente morre, a individualidade continua, a gente não se dissolve no todo. E o nosso destino não é pré-fixado assim. Nós vamos para regiões espirituais, tem muito mais do que a gente imagina, além de céu e inferno, né? Tem muitas regiões que são gradações e a gente se afiniza com elas de acordo com a nossa elevação moral. Vamos encontrar alguns entes queridos, talvez uns e outros não, dependendo da faixa evolutiva de quem a gente vai se aproximar, mas isso é temporário, porque iremos reencarnar com a proposta de podermos nos melhorar sempre, 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 indefinidamente. Então, eu acho, claro, né, gente, vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, é claro que a quarta posição ela é bastante progressista e é uma proposta que faz sentido com a nossa perspectiva de Deus. Porque a nossa perspectiva de Deus é um Deus de amor. Então, não caberia para um Deus de amor criar seus filhos e destiná-los ao inferno eternamente, ou destiná-los ao céu eternamente, separado de seus entes queridos. E também seria estranho para esse Deus de amor criar tanta coisa e vimos tantas coisas e depois tudo vira nada. E depois de vivermos tantas coisas, por exemplo, a gente perder a nossa individualidade e nos evaporarmos no todo. Então, a perspectiva que o Espiritismo apresenta é uma perspectiva que combina muito com Deus de amor, né? Faz sentido um Deus de amor isso. Misericórdia divina, providência divina, né? E aí eu vou juntar aqui, junto com essa ideia do nascer de novo, a perspectiva do nosso capítulo 15, aqui do Evangelho, que é fora da caridade não há salvação. Então, porque a salvação aqui não é salvação do inferno, é a salvação de nós mesmos, de maneira que ninguém pode salvar ninguém. Por isso que Jesus dizia, vai que a tua fé te curou. Para poder lembrar para a gente que o movimento de cura, o movimento de salvação, o movimento de melhoria, de transformação, é de cada um. Mas é com todo mundo. É com a ajuda, sim, é com auxílio divino, é com auxílio de Jesus, é com auxílio das pessoas que te amam. Claro que é com auxílio, mas ninguém pode dar os passos por você. Então, essa perspectiva que o Espiritismo traz é uma perspectiva muito avançada. Então, na época de Jesus, essa frase aqui, necessário é nascer de novo, é da época de Jesus, numa conversa que ele tem com um doutor da lei, que entendia muito sobre a lei, mas ele não conseguia entender como que alguém poderia alcançar o reino dos céus voltando para a barriga da mãe. Isso para ele não fazia o menor sentido. Como assim a gente fica velho e aí volta para a barriga da mãe? Que não dá para entender, porque não passava pela cabeça dele que a gente ia habitar um corpo novo. Então, a perspectiva da reencarnação ainda é um escândalo para muita gente. Ainda é algo inconcebível. Não só para Nicodemos há 2000 e tantos anos atrás, mas para muitas pessoas, ainda hoje é difícil crer que nós estamos num processo evolutivo. Não é?
Não tem pessoas que não acreditam nem em evolução das espécies, gente. Então, é crível que muitas pessoas não possam admitir que a reencarnação existe. E ainda penso mais uma outra coisa. A gente levar em conta que essa vida que a gente leva aqui hoje é resultado das nossas vidas anteriores. E ela faz parte de um grande processo de crescimento. E o que a gente faz hoje já está contribuindo para a nossa vida de amanhã, isso nos torna muito responsáveis. Eu tenho muitos anos eu não vejo essa moça. Ela me disse uma coisa muito interessante lá na nossa casa espírita. Ela disse assim, para ser espírita tem que ser muito gente grande, eu não sou, não. Eu achei tão interessante essa frase dela, porque assim, claro, porque a doutrina espírita tem uma maneira de pensar e de ver a vida que a gente tem que ser muito gente grande, sim. Tem muita misericórdia, tem muito amor, tem muito consolo, mas tem também uma demanda de que a gente faça passos largos, né, na direção da nossa transformação. Senão nós não vamos ficar trocando 6 por meia dúzia muito tempo, criando sofrimento para nós mesmos. Então, a proposta que a doutrina espírita vai trazer para a gente, se a gente entender qual é a utilidade, ou entender a utilidade, nem sei se é o lugar da reencarnação numa existência, por que é tão importante a gente se dar conta que a gente reencarna, porque isso muda tudo. Mas muda tudo mesmo. Muda até a profissão que você escolhe. Porque a gente começa a compreender assim, meu Deus, tudo que eu faço na minha vida, da coisa mais simples, como escolher de que jeito que eu vou trabalhar, como é que eu vou ganhar dinheiro. Quer ver? Eu estava conversando com uma moça que frequentava o nosso centro e ela trabalhava numa cantina de escola. E nessa cantina de escola vendia cigarro. E isso começou a incomodá-la. Como é que ela podia vender alguma coisa que era deteriorante da saúde dos outros? Então, quando ela tomou contato com o espiritismo e ela começou a perceber que até mesmo no comércio, se as pessoas fumam ou não, não é tarefa minha dar conta disso. Mas eu colaborar com a deterioração da saúde do outro, isso é responsabilidade minha, sim. E isso está dentro dos registros reencarnatórios que a gente vai ter no nosso perispírito. Então, isso muda tudo, entende? Eu dei um exemplo pequeno. Naquilo que você vende lá no seu trabalho, que é permitido por lei, ou seja lá o que for, mas e você colabora com isso ou não colabora com isso? Então, se você já sabe que o plástico, por exemplo, deteriora nosso planeta porque demora a degradar e tudo mais, como é que fica o seu coração se você é um revendedor de materiais descartáveis? Não começa a preocupar seu coração? Então, quando a gente começa a compreender o que significa a gente se entender reencarnante, isso muda tudo. Nós vamos voltar para esse planeta. Que planeta eu quero voltar? Para um planeta que a água é toda poluída, que não há água do mar límpida, que não existem florestas, tudo bem o desmatamento da Amazônia, não tenho nada a ver com isso, porque eu moro aqui no Sul. E aí, tudo bem fazer, é o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de gato, né? Gato para ter luz, gato para ter TV a cabo, tudo bem? Então, quando a gente começa a compreender que se entender com o espírito que habita um corpo temporariamente, e que ora nós estamos sem corpo, ora estamos com corpo, mas a vida é uma só, na verdade, uma vez que a gente começa a habitar o mundo primitivo e a gente caminha indefinidamente nessa estrada de crescimento, ora a gente vai estar numa posição ou noutra, mas a vida é uma só. Muda-se as dimensões, a dimensão corpórea e a dimensão espiritual. Isso é articulado e imbricado uma na outra. Então, não tem como eu fazer de conta que eu não tenho nada a ver com esse país que eu moro, com esse estado que eu moro, com esse planeta que eu habito, com a alimentação, com esse corpo que eu cuido.
né? Eu sou responsável por esse patrimônio. Se eu dilapido esse patrimônio aqui, que é o meu corpo, eu tenho responsabilidade por isso, porque ele lhe foi entregue com possibilidades inúmeras para você ter a vida que você precisa, espiritualmente falando. Então, se você deteriora o corpo, você tem responsabilidade sobre isso. Então, eu entendo o que minha amiga falou sobre ser gente grande. Ser gente grande nesse sentido, não dá mais para a gente ser inocente quando a gente se entende um espírito reencarnante. Então, isso muda seu comportamento sexual, isso muda seu comportamento familiar, muda seu comportamento profissional. Quando a gente vê nas empresas um lutando para ter o lugar do outro, fazendo ultrapassos para ter o lugar do outro. Então, se você tem uma perspectiva reencarnante, isso muda. Porque ora você está num papel, ora você está no outro. Ora, se você é aquele que lesa, ora você vai experimentar o lugar do lesado também. Mas cuidado para não entender que isso é matemático, porque não é. É que nós precisamos passar pelo arrependimento e pela reparação. Quando a gente lesa pessoas do nosso círculo, anônimas ou não. Se você leva vantagem sobre alguém, se você lesa o coração de alguém, o seu perispírito registra essa dor. E nós nos sentimos em falta. E para que o nosso coração possa ficar em paz novamente, nós precisamos ajustar isso com a nossa consciência. E como é que a gente ajusta isso? Não vai ter um tribunal, não, né, gente? Não é essa a ideia de tribunal. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você foi malvado, merece punição. É a nossa própria consciência que nos cobra um comportamento diferente. Porque esse tribunal interior que a gente tem é muito mais severo do que qualquer outro tribunal que a gente possa alcançar. Então, um dado de elevação moral de alguém é que ele tem muita consciência de suas ações. É claro que Deus leva em conta a nossa ignorância, né? Quanto mais a gente é inconsequente, ignorante, não tem noção das coisas, a nossa ação é de um jeito. E ela é analisada de uma maneira. Mas se eu tenho conhecimento e entendimento, as nossas ações não têm o mesmo peso, né? De alguém que está cometendo o mesmo ato num nível de amadurecimento menor. Então, por isso que tem aquela frase célebre de Jesus, né? A quem muito será dado, muito será pedido. Ou seja, se você tem conhecimento e entendimento, você não se satisfaz em ter um comportamento que é para você se dar bem, mas que logo em seguida você se arrepende. Então, a justiça da reencarnação, gente, ela é uma justiça que está o tempo todo seguindo o padrão do equilíbrio. A lei divina é uma lei de amor. Então, uma lei de amor não pode compactuar que uns vão ter vantagem e outros não, porque tem a lei de igualdade que está ali junto disso, né? Lei de igualdade, lei de liberdade, não é? Não está lá nas leis morais que a gente aprende no Livro dos Espíritos. Então, como é que na lei de amor, essa lei divina, né, que rege os nossos caminhos, pode concordar que uns tenham direito a algumas coisas e outros não? Então, gente, por isso que para a gente ser espírita tem que ser gente grande, sim. Mas não precisa ser gente grande de uma vez. A gente vai conseguindo amadurecer aos poucos. E à medida que a gente vai amadurecendo, vai alargando os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas sobre a vida, sabe o que acontece? A gente mesmo fica, como é que eu vou dizer? Fica cansado de agir daquele jeito. Quantas vezes a gente diz assim, nossa, eu estou cansado de mim, não aguento mais ser desse jeito. Esse é um ponto ótimo da nossa experiência de evolução. Quando a gente começa a ficar cansado de ser desse jeito, é que nós estamos na antessala, né, do próximo passo de transformação. Enquanto a gente não cansa de ser desse jeito, a gente não muda. Por mais que a nossa cabeça diga que já era para a gente mudar. Então, é isso que acontece com Nicodemos, lá da época de Jesus. E eu queria ler para vocês aqui no livro Boa Nova, ó, no capítulo 14, lição a Nicodemos, que Humberto de Campos conta esse encontro de Jesus com Nicodemos, conversando sobre a reencarnação.
de uma maneira muito bacana. E eu queria ler para vocês para não perder aqui essas palavras tão boas, né? Então, olha só, vocês sabem que Jesus era judeu, Jesus também ia na sinagoga, Jesus também conversava sobre a Torá na sinagoga. Só que perturbava muito os fariseus aquelas coisas que Jesus dizia, que transcendia a letra, deixava eles muito incomodados. Eles queriam dizer, gente, esse homem não tá bom, não, tá doido, a gente tem que tirar ele daqui da sinagoga, porque não tá coisa boa, não. Mas só que Jesus foi crescendo, foi ficando famoso, foi falando nas ruas, nas aldeias, nos lugares, né? E ele foi trazendo aqueles ensinamentos e incomodando, por quê? Porque Jesus trazia consolo, o que não existia nas sinagogas. Ele trazia consolo, ele consolava pela palavra e consolava pela ação nas ruas. Não é? Cuidava da fome, cuidava das obsessões, cuidava das dores físicas, cuidava dos sofrimentos advindos dos preconceitos. Então, aquela atitude consoladora de Jesus estava incomodando. Que aquilo não estava parecido, não estava concorde, né, com aqueles princípios. Então, Jesus começou a incomodar demais. Mas Nicodemos, que era um doutor da lei bastante sábio, bastante estudioso, o incômodo dele vinha de outro lugar. Não no sentido de que a gente tem que mandar esse Nazareno para outro lugar. Não. O incômodo que estava dando nele esse homem fala coisas que nós nunca ouvimos falar. Esse homem fala coisas que me traz um desconforto de que eu preciso saber algo que eu ainda não sei. Então, para ele não ficar mal falado, mal visto, ele procura Jesus à noite, quando não tinha ninguém nas ruas. E ele, então, inteligente que era, chegou perto de Jesus quando Jesus estava só com André e Tiago, estava com 2 discípulos só perto, né? E aí ele diz assim: mestre, bem sabemos que vindes de Deus. Olha que ele chama Jesus de mestre, isso é interessante, né? Pois somente com a luz da assistência divina é que poderias realizar o que tendes efetuado. Isso mostra o sinal do céu em vossas mãos. Então, olha que bonito, Nicodemos está reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus. Poderia ser uma sedução, sabe? Esse começo. Mas me parece um momento em que Nicodemos está reconhecendo a realeza de Jesus nesse sentido. Olha, o que você faz é muito diferente. E isso me parece algo que você tem alguma marca de Deus em você diferente. Continua Nicodemos. Eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas eu desejava ouvir a tua palavra. Que recursos eu preciso conquistar para poder conhecer o reino de Deus? Porque Nicodemos ainda está achando que o reino de Deus é fora. Nicodemos ainda está achando que reino de Deus é um lugar topográfico, né? O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. E eu acho bonito esse termo de Humberto de Campos, bondosamente, porque Jesus não era irônico. Nicodemos estava fazendo uma pergunta de beabá. Para um doutor da lei, aquilo era beabá. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta viver a vida interpretando a lei. Ou seja, não basta decorar o livro dos Espíritos, não basta decorar o Evangelho, saber qual é a página, qual é o capítulo. Isso não eleva moralmente ninguém. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, tu deveria ter sentido os textos. Olha que resposta, né? Então ele está dizendo, viver a vida toda decorando o Torá, isso é legal, mas isso não leva ninguém para o reino dos céus. Porque se o reino de Deus está no nosso coração, precisa ter uma transformação moral. Então Jesus diz assim, antes de qualquer coisa, você precisa sentir o que você fala, o que você prega. Ou seja,
para a gente poder sentir o que a gente prega, gente, é porque a gente vive, né? Então, para eu poder falar de qualquer coisa que está escrita ali na lei, que aquilo possa ser o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu experiencio. Mas, em verdade, devo te dizer, ninguém pode conhecer o reino do céu sem que tenha nascido de novo. Então, necessário é que todos nós possamos nascer de novo. Aí ele fica completamente doido, Nicodemos, né? Mas como é que pode um homem nascer de novo sendo ele velho? Está falando dele, né? Interrogou o fariseu: poderá, porventura, regressar ao ventre da sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, ou seja, consciente do nível de ignorância que Nicodemos estava apresentando. Nicodemos tinha uma ignorância espiritual, não era uma ignorância de livros, né? Interessante que o Kardec, no capítulo sobre a lei do trabalho, no Livro dos Espíritos, no final da lei do trabalho, ele fala sobre a necessidade da educação moral. E aí ele vai dizer assim: eu não falo da educação dos livros. Eu falo de uma educação que é uma arte, ou seja, algo que é artesanal, algo que é singular. Falo da arte de educar os caracteres. Então, na lei do trabalho que está falando isso. Eu acho interessante esse lugar onde ele botou esse trecho. É Kardec escrevendo. Então, ele coloca a educação moral como sendo o caminho para a gente encontrar aqui o reino dos céus. Então, é lá na lei do trabalho, no Livro dos Espíritos. Então, Kardec está dizendo, não adianta a gente achar que a intelectualidade é suficiente. Ela é ótima, é muito importante que a gente tenha educação intelectual, mas ela sozinha, quantas pessoas com títulos enormes, PhD disso e daquilo, e são tão violentos, e têm tantas ações de injustiça e provocam tanta dor em seus irmãos. Então, adquirir a intelectualidade é importante, mas junto dela precisa ter a asa moral, a asa do sentimento, a asa do coração, que a gente aprende através da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a janela, gente. Não é ela em si mesma. Porque senão a gente vai achar assim, é só isso? Beleza, então eu vou fazer a campanha do quilo todo dia que eu estou salvo. Não é isso. Porque a caridade moral não é só no âmbito material. A caridade é do âmbito material e moral. Então, essas duas dimensões da caridade são importantes. Por exemplo, diante de uma discussão, de uma confusão, a caridade que você pode fazer é se calar e orar por aquelas pessoas. Isso é caridade. Você não contribuir com a temperatura alta das discussões inúteis. Então, quando a gente trabalha a ironia que tem no nosso coração, que sai através da palavra, quando a gente trabalha a violência que a gente tem nos olhos, quando a gente não dirige o olhar para alguém causando indiferença e dor no coração, isso é o exercício da caridade moral. Porque nós temos muita violência no nosso coração, que se expressa de muitas maneiras. Com indiferença, com exclusão, com sarcasmo, com ironia. Então, a gente precisa começar a educar a palavra. E para educar a palavra, precisa educar o coração. É isso que Kardec está falando lá na Lei do Trabalho. Não falo da educação que se restringe aos livros, mas falo da arte de formar os caracteres. E é isso que a gente precisa fazer na evangelização infantil, na evangelização dos adolescentes. É um processo de educação. As escolas, elas precisam transcender os livros. As escolas precisavam ser um lugar em que poderia ser um espaço de transformação dos sentimentos, em que as crianças pudessem compreender os seus sentimentos, os seus sofrimentos, né? Quem sabe, né? As escolas possam dirigir para isso. Bom, continuando então
a conversa lá do Nicodemos. Em verdade, reafirmo-te que é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino de Deus. Ah, mas como isso pode acontecer, mestre? E aí ele diz para o Nicodemos: Ué, és mestre em Israel e ignora estas coisas? Ou seja, isso está diante da sua barba, diante do seu olho. Todo mundo nasce e renasce todo dia, meu filho. Você não entendeu, não? Que nós somos a reencarnação de tantos outros. Isso para Nicodemos, ele está falando outra língua, estava falando japonês para ele. Ele não tinha condição de poder alcançar. E ele foi embora completamente confuso. E aí André e Tiago ficam sozinhos com Jesus e dizem: Jesus, agora conta para a gente aqui que a gente também ficou confuso. E aí Jesus faz uma comparação bonita para André e Tiago. E aí diz para eles dois, que o corpo é como se fossem vestes. Né? O corpo é uma veste e o homem é seu dono. Toda roupa material acaba rota, mas o homem que é filho de Deus encontra em seu amor os elementos necessários para a mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável. E a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Então, que lindo isso demais, Jesus, né, aqui nas palavras de Humberto de Campos, explicando como que acontece a justiça das reencarnações. Então, nós estamos aqui de passagem, mas essa passagem precisa ser proveitosa. E nós vamos reencarnar em condições que sejam adequadas para as nossas necessidades de aprimoramento. Então, tudo que acontece na nossa vida, vocês podem pensar assim, mas tudo que acontece na minha vida tinha que acontecer? Não, não, não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é complicação. Complicação que a gente complicou. Mas grande parte do que acontece com a gente, sim. Eu tinha a previsão de acontecer, mas eu não tinha determinação. É importante a gente separar planejamento, né, de determinação. Uma coisa é eu planejar uma viagem, mas o que vai acontecer na viagem fica ao sabor das nossas experiências. A gente planeja o hotel que a gente vai ficar, a cidade que a gente vai visitar, a gente planeja onde é que a gente vai comer, mas quando a gente está viajando, acontece um monte de coisa própria de quem é viajante. Assim também nós. A nossa viagem, que dura uns 100 anos aproximadamente, se não tiver nenhuma intercorrência ou necessidade de desencarnar antes, esses 100 anos a gente faz um planejamento. Tem vezes, gente, que a gente esquece que a viagem já está durando tanto tempo que a gente esquece que é viagem, né? Parece que isso aqui é para sempre. Mas não, lembra, é só uma viagem. Tem uma mala que você trouxe com algumas coisas. Nessa mala você tirou algumas, colocou algumas novas, e você vai levar essa mala com você quando você desencarnar, que é a mala das suas conquistas morais. E você também leva dever de casa. Porque há coisas que a gente deixa desarrumado aqui na vida corpórea, que a gente vai para o mundo espiritual com elas, enlaçados, comprometidos, porque a gente não pôde resolver, então a gente leva o dever de casa que a gente vai continuar. Nossos amores, nossos entes queridos, histórias mal resolvidas, enfim. Isso tudo fica aí na sua mala. E aí, no mundo espiritual, a gente dá uma melhorada nessa mala, faz alguns cursos de arrumação de mala, dá uma melhorada aqui, melhorada ali, e voltamos para a vida corpórea para poder cuidar desses assuntos que estão no meio do caminho, mas nós também viemos para aprender novos assuntos. Se não tiver, se a reencarnação não tiver novos assuntos, a reencarnação fica só tocando A com B, B com A com B, B com A. Meu pai era árabe, né? Minha mãe nordestina e meu pai árabe. E meu pai, ele era assim, tinha preconceito com o judeu, como todo árabe tem, né? Tinha preconceito com o judeu, esses assuntos para ele eram assuntos delicados e tal. Ele se tornou espírita, ele e minha mãe abriram uma casa espírita, né? E aí eu já nasci com essa casa espírita existente. Era tão interessante,
isso para mim, porque eu era tão normal para mim, fenômeno mediúnico, casa espírita, não sei o quê, que eu achava que o mundo inteiro era como lá em casa, como toda criança pensa, né? Que a sua casa é o mundo. Depois eu descobri que não, tinha muita gente que não era espírita e tinha muitas outras casas espíritas diferentes da minha. Então foi uma bela descoberta. Pois bem, quando eu tinha uns 19 anos, meu pai desencarnou. E eu fiquei muito tempo sem notícias, né? Até meu pai poder dar alguma mensagem para a gente, custou. Mais tarde, eu já na idade adulta, enfim, muitos anos se passaram. E aí meu pai falou uma coisa muito interessante. Ora você reencarna judeu, ora você reencarna árabe. Ou seja, isso tudo é uma grande bobagem se você é árabe ou judeu. Ele que deu tanta importância para isso. Eles, no mundo espiritual, se dando conta disso. Assim, nossa, que bobagem. Ora a gente encarna do lado de cá, ora a gente encarna do lado de lá, para a gente poder ir alargando os pontos de vista. Eu achei uma graça ele dizer isso. Né? Eu imagino como deve ter sido uma grande descoberta para ele entender que ele não ia sempre reencarnar como árabe, não é? A gente reencarna ora como mãe, ora como filho, ora como irmão, em posições diferentes, em comunidades diferentes, em línguas diferentes, em culturas diferentes, para que a gente possa curar o nosso coração, para que a gente possa dar passos largos no nosso processo reencarnatório. Então, todas esses nossos conceitos que viram verdades absolutas, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque essas nossas verdades, elas são perspectivas. No nível evolutivo que a gente está, a nossa perspectiva de mundo é muito curta. Então, a gente precisa lembrar que verdade absoluta nós não temos. Nós estamos ainda aprendendo felicidade relativa, verdade relativa. Então, a gente precisa lembrar que nós temos pontos de vista. Então, quantas pessoas se matam por pontos de vista porque consideram pontos de vista, que é a vista de um ponto, né, como verdades absolutas? Principalmente as disputas religiosas e políticas. A gente não pode nem falar de política que a gente perde amigo. Quantas casas espíritas viveram cisões nas últimas eleições? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Caridade moral, né, no verbo, para a gente poder ter compaixão, para a gente poder ter respeito pela perspectiva do outro, que tem tanto direito de existir quanto a minha perspectiva. Então, necessário é nascer de novo para que a gente possa entrar no reino dos céus, para que a gente possa ver o reino de Deus? Com certeza. Porque se a gente não nasce de novo, e aí agora eu vou usar o nascer de novo como metáfora. Então, Jesus se referiu ao nascer de novo, ter um outro corpo, morrer este corpo e a gente nascer de novo, mas, utilizando essa mensagem do Humberto de Campos, eu fiquei pensando, quando Jesus diz para Nicodemos, você sabia toda a letra, sabia todos os textos, mas faltou para você sentir. Eu fiquei pensando, nossa, esse nascer de novo aqui tem outro sentido. Nós precisamos nascer de novo na nossa própria vida. De que maneira? Quando a gente muda a perspectiva sobre a nossa maneira de viver, isso é nascer de novo também. Então, quando a gente sai da cabeça, quando a gente sai de enxergar a vida só pela lógica, sair desse lugar matemático, racional, e a gente abre o nosso coração para sentir, para a gente ter compaixão, para que a gente tenha compreensão, podemos ter compaixão por nós. Para a gente ter compaixão pela gente, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa ser bom com a gente, ter bondade, como a gente tem bondade com os amigos. A gente precisa ser bom, gentil conosco. Ser gentil conosco não é ser condescendente com as nossas falhas. É a gente parar de se maltratar, parar de se machucar, parar de se criticar. Porque é verdade, gente. A gente tem uma herança religiosa que vem de muitas abordagens, né? De que é através do sofrimento, do machucar-se, que tinha elevação espiritual. A gente precisa se afastar dessa ideia.
um desejo de amor que Jesus trouxe para a gente, não coaduna com isso. Crescimento espiritual não se dá através do castigo, não. Se dá através do amor. Um amor educativo. Então, a compaixão por si começa por esse ato de bondade. Então, quando você começar a se maltratar, opa, isso não é ter gentileza para comigo. Nenhum amigo faria isso comigo. Por que eu vou fazer isso comigo? Né? Então, quando começarem a vir pensamentos destrutivos, críticos, que não são pensamentos de arrependimento, são pensamentos, talvez, de culpa, pesados. Há pessoas que falam que são críticas consigo mesmo como se fosse uma virtude. Isso não é virtude. Isso é defesa. Porque quando eu estou na crítica, eu ainda não estou junto do que aconteceu comigo. Quando eu estou brigando comigo, eu ainda não estou vendo o que aconteceu comigo. Né? Olha que pessoa que eu sou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha esse tom que eu estou falando comigo, eu não estou conseguindo ainda me encontrar. Agora, se eu olho para mim e vejo, nossa, esse comportamento que eu tive não combina com quem eu tenho querido me transformar. Posso até me entristecer um pouco com esse comportamento, mas eu dou uma respirada e vou começar a envidar esforços para não repetir esses movimentos. E isso começa com eu identificando a repetição dos movimentos. Vamos só lembrar rapidinho de Paulo de Tarso. Imagina se Paulo de Tarso ficasse se chicoteando por todo o mal que ele colaborou. Não, ele se encontrou com o mal que ele colaborou e se pôs a caminho da transformação. Mas antes dele se colocar a caminho no sentido prático, né, de começar a pregar, ele passou um tempo no deserto, que é o tempo de encontro da gente com a nossa consciência. Examinando as memórias, aquelas conversas com Áquila e Prisca, que eles nem desconfiavam quem era aquele Saulo, né? Tinha tanta gente com esse nome, né? Não poderia ser aquele Saulo, doutor da lei, que mandava matar os cristãos. Não era ele, né? Porque ele era ali um excelente amigo. E aí ele dava corda para Áquila e Prisca. É mesmo? Como é que é esse Saulo? O que ele fazia? Como não fazia? E eles contavam aquelas coisas horrorosas para Saulo. E Saulo não se apiedou de si, nem virou algoz de si. Pelo contrário. Ele foi tomando consciência de si, é um outro lugar, percebe? Então, esse lugar é um lugar que a gente vai através da gentileza. Né? Então, a gente precisa ser gentil, bom consigo mesmo, para que a gente possa se encontrar com a nossa consciência. Então, eu falei que a compaixão tinha 3 movimentos, né? A primeira, 3 movimentos, ou 3 estruturas, vamos dizer assim. Então, o primeiro é a bondade. A segunda é a gente reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer que a gente é vulnerável, que a gente é frágil. Reconhecer que a gente é ignorante de tantas coisas. Reconhecer que somos pequenos ainda. Reconhecer que somos, talvez, aprendizes. Eu acho essa palavra boa. Somos aprendizes, então vai fazer parte do nosso processo e a gente escorregar muito. Mas mais do que isso, os outros também escorregam. Então não se compara. Somos espíritos singulares, somos irmãos, mas não somos iguais. Então não se compara com fulano, com cicrano, com beltrano, de jeito algum. Você pode se comparar até com você mesmo, se você quiser. Quem você vinha sendo até então e quem você está podendo ser. Então é muito importante que você tenha gentileza para consigo. E essa gentileza para com você precisa passar por essa presença, né? Que é o terceiro componente da compaixão. Atenção. Então, são esses os componentes da compaixão. Então, bondade, consciência da nossa humanidade e atenção plena. Presença. Presença quer dizer, em vez de ficar mergulhado no passado, ou ansioso com o futuro, eu estou aqui no presente. E agora? Né? O que eu posso fazer com esses meus sentimentos? Vou dar um colo para os meus sentimentos? Eu vou dar uma respirada com esses meus sentimentos? Vou compartilhar com alguém sobre esses meus sentimentos? E que ações eu preciso empreender para poder começar a curar essas mágoas, esses deslizes, né? Então, compaixão é tudo que Jesus tinha e tinha naquela época por estes,
pelo Nicodemos e compaixão por nós. Até hoje a gente fala isso, né? Jesus, nosso irmão, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ou seja, tem compaixão da gente. E Jesus tem, não precisa pedir, não. Jesus tem compaixão imensa, porque ele sabe que a gente é criança espiritual. Igual a gente olhar uma criança de 5 anos e ver as bobagens que uma criança de 5 anos faz. É assim que a espiritualidade maior nos vê, é assim que Jesus nos vê, porém, olha para nós, enquanto crianças espirituais que somos, mas com a confiança plena do homem de bem que nós seremos. Nós somos hoje já homens de bem em crescimento, em exercício. Não somos em plenitude, claro que não, mas nós já somos muito melhores do que já fomos um dia. Então, isso para mim já é suficiente para a gente compreender e ter certeza de que vale a pena a gente envidar esforços na transformação pessoal. Então, nesse capítulo aqui, necessário é nascer de novo, eu gosto dessa palavra de novo. Veja que Jesus não está dizendo necessário é nascer outra vez. Nascer outra vez é diferente de nascer de novo. A diferença é que outra vez é fazer igual. Nascer de novo é eu acrescentar algo novo nessa nova experiência que eu me coloco para começar. Então, assim como a gente pode entender esse título, necessário é nascer de novo, enquanto reencarnações sucessivas morre um corpo e eu renasço num corpo novo, eu posso entender dessa maneira, mas eu posso acrescentar que para que o nosso progresso moral possa se dar, que a gente possa nascer de novo no sentido de empreender uma nova pessoa que eu posso ser todo dia quando amanhece. Cada dia, a gente sempre diz isso, não há como um dia seguinte com uma noite no meio, não é? Porque amanhã eu já posso estar com outro ânimo, um outro olhar sobre o que está acontecendo. As coisas podem estar diferentes amanhã, vamos confiar. E aí amanhã eu com um novo ânimo, eu posso começar uma palavra diferente. E aí, parafraseando Humberto de Campos aqui, que tal começar a sair da letra e passar para o sentimento? Porque foi isso que Jesus disse. Não basta a letra, é necessário sentir. Então, o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo por isso. Porque é uma doutrina que se dedica a cuidar do espírito da letra. Nós não somos papagaios do Evangelho. Tanto é que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, qual o olhar que o Espiritismo pode trazer para esse Evangelho de Jesus? Não é uma interpretação qualquer. É uma visão muito avançada da letra. Porque o Evangelho de Jesus é todo no amor. É uma visão amorosa do Evangelho. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, longe de ser um livro pretensioso, ele é um livro consolador. É o livro mais vendido da nossa codificação. É o lista número 1. Por quê? Porque nós somos necessitados de consolo. E se nós somos necessitados de consolo, precisamos aprender a cuidar de nós mesmos com muita gentileza e com muita bondade. Então, eu deixei os 10 minutinhos finais para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sei que vocês, alguns estão com a câmera fechada, não tem problema, vocês podem ficar com a câmera fechada, mas pode conversar. Diante de tudo isso que a gente, conversou aqui essa noite, no momento a gente não conversou ainda, né? Só o que eu falei. Mas eu queria reservar um pouquinho para a gente conversar. O que vocês querem contribuir e partilhar das suas experiências ou perguntar que a gente pudesse se preparar para a nossa prece de um lugar mais grupal e junto? Que tal? Tereza disse que vocês conversam, hein, gente? Eu estou apostando nisso. Pode falar, gente. Pode abrir o microfone, perguntar, pode... Isso mesmo. Estejam à vontade. Vão me desmentir, hein? Tem uma frase que... Então, começo eu. Para puxar. Tá, então vamos, Tereza, vamos lá. Tem um pensamento que diz que a melhor religião é aquela que me transforma em um ser melhor. Se ela não fizer isso,
tem alguma coisa errada. Pois é, essa frase sua está muito boa. No livro dos médios, eu acho que é no item 330, se eu não me engano, ou 350, a gente agora me falha a memória. Que Kardec coloca lá, de que adianta o espiritismo se ele não me tornar uma pessoa melhor? Que a finalidade do espiritismo é nos auxiliar no progresso espiritual. Então, é bem esse caminho mesmo, você colocou super bem. Queridos todos, muito obrigado, né, pelo nosso encontro dessa noite. Eu devolvo, então, para você, Tereza, para você fazer o nosso fechamento. Tá certo, querida? Nós é que agradecemos por mais uma vez você estar junto conosco, trazendo esses esclarecimentos, e que possamos realmente nos esforçar para nascermos nessa existência ainda. Lembramos a todos que o Antônio de Pádua está com o estudo do Evangelho às quartas-feiras, de forma online, obedecendo todos os protocolos da saúde sanitária. E nós, da Casa do Chico, continuamos ainda com as nossas atividades através do Google Meet. E a semana que vem, quem vai falar para nós é a Ana Paula. O tema é Buscai e Achareis. Ana, querida, como sempre, eu vou pedir que você encerre para nós com a prece e leve aos companheiros da sua casa o nosso querido, carinhoso abraço. Muito obrigada. Então, vamos reunir os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Jesus, a espiritualidade maior, pela oportunidade do trabalho do bem, e faz com que eu tenha a chance de reabilitar a minha alma. Agradeço a oportunidade de estar junto de companheiros queridos, de propósitos semelhantes, um desejo de aprender e dar um passo maior na sua caminhada. Que Deus nos abençoe na sua infinita bondade, nos momentos em que dúvidas, medos, ansiedades assolam os nossos corações. Possamos todos, com essa doutrina consoladora e orientadora, nos dirigirmos para dias melhores, mundos melhores, orações melhores. Que assim possa ser, Senhor, e graças a Deus. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, uma semana com muita saúde e paz. Opa! Tereza. Boa noite. Diga. 2 Terezas hoje foi demais, hein? Duas Terezas, né, minha gente? É Tereza mesmo. Boa noite. Obrigado. Boa noite para todos.